começou assim, tinha a dona Dulce, né? Ela fazia o culto na casa dela. E ela colocava um alto-falante, né, para pregar pro bairro todo, porque a dona Dulce, ela já pensava nas famílias. Meu pai converteu ouvindo a pregação dela. Meu pai estava no terreiro, né, limpando, ouvindo a pregação dela. Meu pai converteu e minha mãe, depois dele, minha mãe. E ela visitava muita gente, tá? Ela ia sempre na minha casa. Aí, através da dona Dulce, né, a Igreja da Renascença começou a se interessar, né, pela uma igreja local aqui. Aí a dona Filinha, né, que era da Igreja da Renascença, junto com meu pai, começaram a procurar um lote para fazer uma igreja. Aí foi aonde meu pai comprou, né, eles compraram esse lote. Aí meu pai, junto com as outras pessoas, começaram a construir a igreja. Meu pai furou a alicerce, meu pai era pedreiro, né? Aí eles fizeram uma igreja pequenininha, né? Na época nós éramos 27 pessoas que começou a frequentar essa igreja. Fez 52 anos que eu estou aqui nessa igreja. Porque a igreja conta assim, da época que ela ficou pronta, que aí ela faz 50 anos. Mas antes da igreja ficar pronta, assim, contar com os anos que ela já tinha aqui, já tinha a congregação. Ô Paulo Vitor, olha como é que as coisas, Deus já vem trabalhando naquela época. O pastor sempre falava, vê se vocês alcançam muita família pra gente convidar para o culto. E aí ele fazia até o culto ao ar livre, pelo número de pessoas que a gente conseguia convidar, ele fazia o culto ao ar livre, nos locais que a gente ia convidar. E é sempre a gente convidava a mãe, com o pai e as crianças. Por isso que eu penso muito no ministério de criança. Porque naquela época as crianças já eram alcançadas. Ela sempre falava, né, que Deus tinha um alvo para esse lugar. E o alvo dele era alcançar as famílias do bairro Arão Reis. Então, por ela ter esse propósito no coração, né, de alcançar as famílias, foi aonde ela começou a pregar a palavra de Deus. E ela teve um problema, né, mãe? Não pôde andar mais. Foi, nas pernas. Na cadeira de roda, ela pregava a palavra de Deus. Então essa igreja aqui é um alvo do Senhor mesmo para esse lugar, viu? A gente acampava muito na Serra do Cipó. Saía ônibus aqui da porta da igreja. O interessante é que os nossos pais iam nesse acampamento. Ia todo mundo, né, para acampar na barraca, levar as panelas na cabeça, fazia a comida, né, na lenha. Vale lembrar uma vez aí que eu tô lembrando aqui, a irmã Lourdes, ela ia fazer o nosso almoço. Que me pediu para lavar o arroz. Você lembra disso? Ah, lembro. E o que eu lembro fiz? disso. Me falaram que enquanto o arroz estivesse saindo aquela água branca, tinha que lavar. Trocando, o arroz ficou igual o quê? Uma canjiquinha. Ele lavou tanto arroz. Isso ficou marcado. Isso nunca saiu da minha cabeça. Isso nunca saiu da minha cabeça. Não, ele demorou horas lavando arroz, No né? A gente Rio, foi tá, atrás gente? dele lá no Rio lavando arroz. Ele tava lá, gente, mas a água branca não para de sair. Exatamente. Ele ficou aquela coisa, o arroz ficou, ou seja, de arroz agulhinha ficou canjiquinha. Quando eu cheguei aqui, os meus pais que vieram e na fundação da igreja. E logo depois eles voltaram para a Igreja da Renascença. E eu voltei com eles. Aí quando meu pai veio para cá, meus irmãos vieram também e eu quis voltar para cá. A minha mãe ficou lá e ela acabou deixando eu vindo e eu acabei batizando aqui em 1979. Aí era na época do pastor Mancebo. Aí logo depois veio o pastor Israel, né, gente? Pastor Israel. Eu peguei Pastor Israel. Eu peguei. E depois do pastor Israel, pouquíssimo tempo que ele ficou, aí que veio o pastor Silvio. O pastor Silvio ficou bastante tempo, mais de 20 anos. Aí ele pegou a nossa adolescência, né? Sofreu com a nossa adolescência. Vale lembrar isso aí. Foi na época dele que a gente começou a namorar. Uau. E a gente se casou aqui nessa igreja. A gente casou nessa época e os nossos filhos nasceram aqui, batizaram aqui também e se casaram aqui na nossa igreja. Agora a gente vai estar com os nossos netinhos aqui na igreja. Eu acho que hoje a nossa igreja
ela continuou o mesmo foco que tinha no passado. Família, hoje eu posso ter o prazer de ver os meus filhos aqui. E nós estamos aqui juntos hoje. E a gente tem visto várias famílias vindo pra cá no mesmo foco, trazendo seus filhos, trazendo seus netos para participar da nossa igreja. Eu e o Marcelo temos uma experiência muito boa, né, Marcelo? Temos. Nós sempre trabalhamos. O primeiro acampamento de embaixador do rei foi em 1981. Eu lembro direitinho, o Marcelo, nós éramos muito amigos. Eu dormia na casa dele, dormia lá em casa, e aí vai, né? E o pastor Getúlio, a irmã Efigênia, né, não deixou o Marcelo no acampamento. Eu lembro de eu chorar. Ah, meu amigo não vai no acampamento. Aí eu fui sozinho. E chegou nesse acampamento, aquela turma toda, a turma bem maior do que eu, né, na época, embaixadores, e sem meu amigo, né. Era novo na igreja, estava chegando naquele momento, mas já tinha o Marcelo como amigo. Eu nasci aqui, eu namorei aqui, eu casei aqui, e minhas filhas nasceram aqui. Eu tive o privilégio também de nascer dentro de Arão Reis e conviver com toda a evolução da igreja. Como o Marcelo, minhas filhas nasceram aqui, né, e a minha esposa aceitou Jesus aqui, foi convertida aqui em Arão Reis através da vida do pastor Silvio. E não dá para separar o coração de Arão Reis de forma alguma. O Casados para Sempre nós fizemos como casal, né, no ano de 99 para 2000, e em 2001 então a gente inaugurou o primeiro grupo na nossa casa, né? E a partir daí então passaram-se mais de 200 casais ao todo nesses pequenos grupos de Casados para Sempre. Me lembro na época do pastor Silvio também, nós inauguramos a igreja, né, em célula. Foi nesse período, né, que a gente começou todo aquele momento de transição de célula, e através do Valdo também, Paula na liderança bem forte, né. Nesse momento teve também, sempre, né, aconteceu a questão das crianças, né, nunca foi esquecida. Nossos filhos participaram, né, desde do Piabinha até chegar no Brincarão, né, que eles já estavam adolescentes, né, com esse nome forte, Brincarão, mas sempre envolvidos. Então é um período que a gente está na igreja, né, já desde 90 para cá, já uns 28 anos, né, de Arão Reis praticamente. Mas é um tempo que a gente nunca se viu fora. Na verdade, mesmo na época de transição, né, do pastor Silvio, com a chegada do Paulo Júnior, nós nunca sequer conseguimos visitar uma igreja para ver se gostava. A gente crê que Deus continua agindo, né, nesta igreja, através da igreja, através das famílias. Quantas famílias chegaram nesse período, e eu vejo hoje que muitos estão envolvidos. Então, creio ser vontade de Deus, né, que todos se juntem e que esse corpo ele continue, né, crescendo. Nós vivemos um período muito precioso aqui na nossa igreja, que foi a implantação oficial assim, do Ministério Infantil. Sempre teve um trabalho infantil, como a gente tem visto desde a primeira década. Mas na nossa época foi contratada a Paula para cuidar do Ministério Infantil, e nós vemos coisas lindas, né, gente? Uhum. Tinha acampamentos com a Igreja da Graça. Vida Vitoriosa. Vida Vitoriosa. Nossa, chorei horrores. De coração para coração. De coração para coração. Era um acampamento, eu tenho um travesseirinho no coração até hoje. Era ajoelhar e orar. Exatamente. Era pra ajoelhar e o joelho doer menos. As crianças de hoje, elas não sabem que não podiam cair na nossa época. Porque se a gente caísse era cimento.
A gente arrancava o joelho fora. Ralava. É isso mesmo. Não tinha esse negócio de correr, não. E a quina do banco era de madeira. Isso mesmo, não era pano. Vocês dormem hoje num sofazinho gostosinho aí, no banco azul, acolchoado. A gente era madeira. Madeira mesmo. É verdade. Para mim é impossível separar a palavra família de igreja, porque além da minha família estar toda na igreja, assim, quando vamos apresentar uma criança, foi todo mundo pra cima, até hoje. Levantava, ficava... Mas eu cresci na igreja, todas as memórias que eu tenho da minha infância são na igreja, são com essa turminha aqui. Faltou alguns, mas é quase essa turminha toda. Então foi sempre muito marcante pra mim. Minha mãe em vários ministérios, reunião na igreja durante toda a semana, a gente envolvido no ministério infantil, na banda, aula de música, então sempre foi assim muito forte a nossa presença na igreja. Os amigos de lá também, ministério infantil, a gente passou por todas as classinhas, teve a classe do raio. Não sei se todo mundo aqui pegou, mas pra mim foi a mais marcante. Foi assim, foi a minha experiência com Jesus, assim, quando eu aceitei Jesus foi lá na classinha do raio. Eu não esqueço disso nunca mais. E depois fomos para ministrar para as outras crianças e fomos crescendo nas células. Fomos líderes de célula, não sei. Eu fui líder de célula. Também. Até hoje. Lá no terraço da casa do Fernandinho. Sim, o lanche geralmente era aquele negocinho, salpete e água, que era o que dava pra te pagar. Wafer. E depois, mais velho um pouquinho, comecei a namorar a Débora. Fomos, casamos, tivemos a Manu e a Alice e agora estamos aí. Voltando para toda essa etapa com elas. Elas agora estão no berçário, indo para as classinhas, a gente voltando para o Ministério Infantil para acompanhar elas de perto e tá sempre junto em família. E essa é a minha família. Tem a Manuela, a Alice, minha esposa Débora. Essa é a minha família. Eu e o Paulo. Essa é minha família. Eu e o Paulo Vitor. Eu sou a minha família. Não, gente. Essa é a minha família. Nós chegamos para a igreja, assim, com um ano de casado quase. Um ano de casado e pouquinho. E nesse período que nós chegamos, a gente estava para separar, né? Viemos através de um convite que o Amos e Marli fez pra gente, para fazer um curso, sem compromisso. E viemos para conhecer a igreja, e no conhecer a igreja, coincidiu que o pastor Paulo Júnior estava assumindo a igreja. E nós convertemos nesse mesmo dia, nesse domingo. Eu me converti aqui na Igreja Batista em Arão Reis. Tinha um ano que o pastor Paulo Júnior tinha iniciado o ministério aqui, né, pastoreando a igreja. E aí a gente começou, fizemos curso de noivos aqui, né? E nos casamos aqui, eu batizei aqui, o Ramon voltou para Jesus aqui, né? E a gente começou a servir o Senhor aqui. Com os cursos, a gente tem os pequenos grupos e a gente sente a vontade para abrir o coração, para abrir a vida da gente, né? E aí Deus vem tratando, vem cuidando de cada feridinha, né? E por isso que é tão importante uma igreja voltada para a família, né? Que a gente sente esse como é que eu posso falar, esse acolhimento. Chegamos num período bem complicado e aqui fomos muito curados do momento a qual chegamos. A gente tinha muitos sonhos, tinha muitos projetos e quando nós chegamos aqui nós crescemos muito, tanto como família, em relacionamento, como ministério. Um tempo muito bom de crescimento até hoje, em família. No dia 6 de outubro de 2013, meu casamento estava desmoronando. Aí eu disse para Deus, eu vou naquela igreja ali, olha Deus, e o Senhor vai falar comigo. Nós entramos, começou o louvor, eu me derramei, chorei e senti que minha vida estava mudando naquele momento. Eu era espírita e vivia muitas perseguições, muitas tristezas, a gente estava muito feridos, toda a família. Nós nos convertemos e foi aí que a nossa vida começou a mudar. Nós fomos recebidos com muito amor, sem julgamento, sem cobrança. Nós fomos simplesmente amados. Me envolvi em cursos, meu marido também, meu filho. E pela primeira vez eu comecei a acreditar
que eu merecia ter uma família, porque eu havia encontrado uma família me recebendo. E foi Deus, através dessa igreja, que nos curou, que nos libertou e que nos fez ser uma família de verdade. Uma coisa que na minha vida mudou muito foi que a gente sempre orou a Deus pedindo um lugar que a gente pudesse receber do Senhor e que a gente pudesse ver os nossos filhos crescerem. A nossa preocupação, depois que vieram os filhos, foi deles crescerem junto com a gente, em família, e terem um ministério, e aprenderem, né? E quando a gente chegou aqui em Arão Reis, o que marcou a nossa vida foi que a gente viu que os nossos filhos, eles foram auxiliados, e junto com a gente, em família, a gente tem crescido. Uma das coisas que eu mais gostei aqui foi os cursos, que eu acho que eu aprendi muito com a pastora Ariadne e os ministradores. As crianças têm liberdade, elas não ficam presas e elas têm liberdade para expressar seus sentimentos a Deus. O amor que Deus tem por nós e que nós temos por Jesus. Essa igreja, a gente pode vir todo mundo junto, primeira igreja que vem toda a família Mota reunida. Porque antes não acontecia isso. E hoje tá podendo acontecer. É muito bom. E hoje a gente tem visto uma união muito grande, né, entre a nossa família. Não somente dentro da igreja, mas também fora, né, nas nossas casas. Todos nós podemos trabalhar, não é? Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Isso para nós é muito gratificante, muito gostoso isso. Como o Natan mencionou, em outra igreja a gente não tinha tido essa bênção de agregar toda a família. E isso pra gente é tudo, porque nós como família, a gente quer que todos estejam juntos servindo a Deus. E graças a Deus é que a gente desfruta dessa bênção, desse privilégio. Nós chegamos aqui há 10 anos atrás, exatamente, depois de 6 meses de muita oração e busca de Deus para que Ele nos desse uma direção de para onde ir, o que fazer, né? Qual que era a direção que Ele tinha para a nossa família. E então foi nessa condição, debaixo de obediência do Senhor, de obediência ao Senhor, que nós chegamos aqui em julho de 2008. Mas eu e Paulo Júnior, nós temos uma palavra de Deus sobre a nossa vida. E a palavra é Isaías 54, que diz: aumente a sua barraca, aumente o lugar da sua morada, não faça economia nisso, estenda as cordas da barraca, firme bem as suas estacas, as suas fronteiras se estenderão por todos os lados e não tenha medo. E por causa dessa última frase, não tenha medo, foi que nós viemos. Para a gente experimentar muitas coisas novas de Deus, um tempo novo de Deus para as nossas vidas. E quando a gente olha para trás, a gente fica pensando o que Deus já fez e o que Ele ainda fará. De fato, nós não sabemos todas as coisas que o futuro nos reserva. Mas nós temos entendido que existe um plano de Deus sobre todas as coisas, e esse plano inclui as nossas vidas por misericórdia dele. A história dessa igreja, ela não é uma história de apenas 10 anos, muito pelo contrário, ela é uma história que ultrapassa os 50 anos, desde que os irmãos que vieram lá do bairro da Igreja Batista da Renascença, no bairro Renascença, e começaram aqui, como vocês ouviram essa história linda. Mas sabe, Deus não se acomodou com o que aconteceu até aqui e nós não podemos nos acomodar. Muita gente sonhou, muita gente investiu, muita gente orou pelo que está acontecendo hoje, mas nós temos que continuar investindo, orando, acreditando e sonhando no que vai acontecer nos próximos tantos anos que Deus vai nos dar aqui nessa igreja e em todos os lugares onde Ele quiser nos levar. Por isso, meu irmão, não desista, não abra mão daquilo que Deus plantou no seu coração. Essa história, ela não está sendo celebrada para acabar, mas para nos mostrar que existe um futuro cheio de esperança que o Senhor plantou aqui. Somos uma igreja da família.